Olá, pessoal! Estamos no ar com mais um Hora da Prosa, esse projeto online que é uma parceria entre o Pulse Hub e o AgriHub Space. Para quem já tem acompanhado a gente, né, já me conhece, eu sou a Malu, da equipe de comunicação do Pulse. Aqui comigo na moderação está o Magnus, representando o AgriHub Space. Para falar rapidamente para vocês sobre o Pulse, né, nosso Hub é uma iniciativa da Raizen. Nós trabalhamos com o modelo de inovação aberta e conectamos startups a universidades, investidores, a própria Raizen, além de outros players do mercado, e aproximamos pessoas que têm um desafio a empreendedores que tenham soluções inovadoras. A Raizen, por sua vez, é uma empresa integrada de energia que atua em todas as etapas do processo de cultivo da cana. Então, desde o cultivo até a produção de etanol, açúcar e bioenergia, até a logística, distribuição e comercialização de combustíveis. E agora o Magnus vai falar um pouco também sobre o AgriHub Space para vocês. Legal. Bom, a AgriHub Space é um hub de inovação focado no agronegócio. Ele é localizado no Mato Grosso, na cidade de Cuiabá, e é uma iniciativa da LM Ventures, a nossa empresa, junto com o Sistema FAMAT, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Mato Grosso. O nosso hub possui parceria com empresas referências no mercado agro, como a Agroamazônia, que é do Grupo Sumitomo, a AMAGE, a Bayer, a Rede de Fazendas Alfa e a TMG, Tropical Melhoramento Genético. Nosso espaço busca fomentar a inovação aberta a partir das necessidades da agricultura e da pecuária, conectando as empresas parceiras, os produtores rurais, as startups, pesquisadores, para a gente, em conjunto, fazer o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos métodos e para a gente solucionar problemas reais do campo, né? Nosso primeiro programa de relacionamento com startup, a gente conta com 16 startups residentes, além de 4 outras iniciativas setoriais que desenvolvem projetos e tecnologias com as empresas parceiras, os produtores e todo o ecossistema. Legal, então, pessoal, hoje a nossa prosa vai ser sobre marketing e comunicação no agro e como se comunicar com o produtor rural, que é um dos principais públicos com o qual as startups e grandes empresas do setor se relacionam. Para falar sobre o tema, nós temos 3 convidados hoje, que são a Carol Saito, que é gerente de comunicação e marketing da Mosaic Fertilizantes, a Flora Viana, que é diretora de marketing na Strider, e o João Hilário, que é head comercial na Orbia. Olá, pessoal. Primeiro, muito obrigada por aceitar o convite para bater com a gente hoje. Vou pedir para vocês darem um oi para quem está acompanhando e se apresentarem também, começando pela Flora, pode ser? Vamos lá. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Flora, trabalho na Strider, é uma empresa de agricultura digital que foi fundada em 2013. Estou trabalhando lá tem um pouco mais de 3 anos. Em 2018, a Strider foi adquirida pela Syngenta, uma das multinacionais aí do agronegócio. E a gente segue trabalhando em parceria com a Syngenta, mas ainda de certa forma independente, com um escritório independente, e construímos uma área de marketing bem legal lá. Vou dividir com vocês hoje. Bom, meu nome é Carolina Saito, eu sou gerente de comunicação da Mosaic Fertilizantes. A Mosaic Fertilizantes, para quem não conhece, é uma das maiores empresas em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados do mundo. É uma empresa também que passou por uma fusão há pouco tempo pela Vale Fertilizantes. Eu também tenho só 3 anos de companhia, não venho deste meio, trabalhei em outros segmentos, como Claro, Votorantim Cimentos e agências de publicidade, e espero colaborar um pouquinho com vocês. Muito obrigada pelo convite, obrigada Malu, Magnus e Ricardo pela oportunidade. Pessoal, boa tarde, meu nome é João Hilário, eu atualmente sou head comercial da Orb. A Orb é uma iniciativa recentíssima de uma plataforma digital que tem soluções de fidelidade, de comercialização de insumos e de commodities, e que é resultado de um spin-off do programa Rede AgroServices da Bayer. A minha experiência no agro é bastante extensa, eu trabalhei muito na área de marketing e comunicação. Eu queria agradecer a oportunidade de participar desse bate-papo aqui com a Carol, com a Flora, motivados pelo Pulse e pelo AgriHub. Obrigado, Magnus, obrigado, Malu, e vamos conversar bastante. Legal, pessoal. Então, agora eu vou convidar vocês para que falem um pouquinho aí sobre o tema, né, individualmente, e depois a gente volta
para as perguntas para bater esse papo. Vamos lá, começando pela Flora, então. Vamos lá. Bom, quando o pessoal do Pulse me convidou para poder participar desse momento aqui, eu fiquei muito pensando nas especificidades do agro. E, bom, a minha história começou na área de marketing e de comunicação, totalmente longe do agro, não entendia nada de agro até eu vir trabalhar na Strider, assim como aconteceu na minha trajetória como um todo. Eu já trabalhei em startup de gestão de energia para a indústria de base, assim como já trabalhei com mídia aeroportuária, e sempre acreditei que marketing, você tem ali as estratégias de marketing, o mix de marketing que você utiliza é adaptável para diferentes públicos, né? Basta estudar esse público, entender ele a fundo e entender o comportamento do público que você está lidando. E foi isso que eu fiz quando eu fui trabalhar na Strider. A Strider é uma empresa que trabalha com software para gestão operacional no campo e foi fundada em 2013 em Belo Horizonte. Eu entrei lá em 2017, no início de 2017, com o desafio de conseguir estruturar a área de marketing. Então, que fase que a Strider estava nesse momento como startup? A gente já tinha alguns clientes referência, já tinha uma presença legal, relativamente forte dentro do mercado, e o produto já estava bem estável. Estava chegando a hora da gente precisar posicionar a Strider dentro desse mercado, puxar para uma história de liderança, tentar passar confiabilidade para o público, apesar de ser uma startup. A gente sabe que no agro tem muito essa coisa de já estar acostumado a trabalhar com empresas muito grandes e de ser cliente de empresas muito grandes. Então, o universo de startup traz essa visão que tem inovação e tem coisas disruptivas ali acontecendo, mas ao mesmo tempo traz esse lado da confiabilidade, de estabilidade que não é tão característico de uma startup. Então, o marketing veio para poder ajudar um pouco a posicionar a Strider pela primeira vez dentro desse contexto de agtechs, como uma líder que já tinha clientes satisfeitos, que já tinha histórias para contar, que tinha um produto que a gente já sabia que funcionava. E é aí que eu acho que a gente tem mais impacto, tanto na geração de vendas, quanto em termos de gerar awareness mesmo, e gerar a percepção aí, de ficar conhecido pelo mercado como um todo. E foi nesse momento ali, nesse primeiro desafio, que eu fui entender as especificidades do público agro e como comunicar com eles. Tem uma básica aí que tem a ver muito com timing, né, de comunicação, que eu acho que é a questão de sazonalidade, que é típica do agro. Então, dependendo de com quais culturas você trabalha, com qual perfil de produtor rural você lida no dia a dia dentro da sua empresa, você tem pontos de comunicação importantes ao longo de uma safra, né? E você tem que tratar esses pontos com diferenciação. Você pode diferenciar a sua mensagem ou as suas campanhas ou o que você for fazer de estratégia de marketing de acordo com o momento que aquele produtor está vivendo, seja na época de plantio, na época de colheita, antes disso, até antes do plantio, no planejamento da safra, depois de colher os resultados e estar ali fazendo uma comparação com os resultados dos anos anteriores. Acho que toda mensagem tem que casar com o timing certo de cada fase do agronegócio. No caso da Strider, a gente sempre trabalhou multiculturas. Apesar de ter muitos clientes de soja, algodão, milho ali, a gente trabalhava com café, com HF. Então, tinha uma pluralidade ali de jornadas de clientes que você tinha que pensar desde o início. Isso foi uma coisa que a gente sempre prestou atenção, porque o nível de atenção de um produtor rural, seja para marketing digital, para qualquer outra ação que você estiver fazendo, vai ser impactado para o momento que ele está. Do mesmo jeito que quando você está pensando em vendas dentro do agro, você sabe as épocas do ano que você não vai procurar aquele cara, porque ele está fazendo uma atividade muito importante, 100% lá na fazenda, focado na colheita ou focado no plantio, com data apertada. Então, isso foi uma das coisas que eu aprendi no início, assim, sobre como achar os caminhos para ter mais atenção do produtor rural. Um outro ponto que a gente foi entendendo e que acabou impactando como estruturar a área de marketing dentro da Strider foi muito a questão do nível de conhecimento do produtor rural. Eu já não tinha um estereótipo forte de produtor rural, caipira, no sentido de pouco conhecimento, isso eu nunca achei,
mas eu tinha, sim, uma visão dos produtores rurais que tinham conhecimentos mais rasos, e é totalmente infundado, né? Dentro do negócio deles, e é um negócio, eles entendem muito, têm uma capacidade agronômica muito forte, e eles querem conversar de igual para igual com quem está falando. A fazenda é o tesouro dessa pessoa, é o que ela tem de mais rico, é o sustento dela e da família, é o sustento de muitas outras pessoas. Então, é um negócio que é levado muito a sério, e isso vai para o nível técnico também. Então, essa foi uma das coisas que eu percebi nos primeiros testes e nas primeiras atividades que a gente foi fazer, é que não dava para fazer comunicação e contar histórias para essas pessoas num nível agronômico muito amplo. A gente tinha que aprofundar mais, entender sobre assuntos agronômicos de forma mais profunda, conversar com mais gente da área, cada conteúdo que a gente fosse criar, para que a gente não falasse bobagem mesmo, para que a gente conseguisse falar num nível que essa pessoa espera, sabe? E, então tem que pensar nos termos que se usa, se são os termos que ele está acostumado, que o produtor rural está acostumado a usar, nas formas de falar. Tudo isso a gente foi começando a entender que eram questões muito importantes, sabe, para o produtor rural. São pessoas muito detalhistas, que prestam atenção nessas questões, e isso nos levou a tomar uma decisão, que não é a melhor, nem a pior, nem certo, nem errado, mas foi a melhor para a gente, de criar a área de marketing in-house. Então, a gente não trabalha, até hoje ainda não, com agências de publicidade, por exemplo, ou agências de conteúdo. A gente preferiu trazer isso para dentro do escritório e estruturar ali, ter a nossa equipe de jornalistas, de designer, para que a gente conseguisse ter esse nível de aprofundamento e também para poder fazer o link com o negócio e com os softwares que a gente oferecia de forma mais fluida. Sempre tentando trazer conteúdo que fizesse sentido para o produtor, mesmo ele estando ligado a ofertas e a produtos e a questões comerciais. A gente está trabalhando com vendas ao mesmo tempo, né? Então, esse também é um ponto importante, sabe? Se você vai tratar, por exemplo, de uma praga que é um problema grande, ferrugem da soja, por exemplo, não dá para a gente falar de forma rasa sobre isso, dependendo do canal que você estiver usando, ou do link que você quer fazer com o seu produto. A gente, no caso, já trabalhava com software no início, principalmente com monitoramento de pragas. Então, a parte agronômica ligada a pragas, doenças daninhas, foi algo que a gente sempre teve que se aprofundar para poder conseguir criar estratégias que fossem assertivas na hora de falar com o produtor. E essa história de falar com o produtor é outro desafio. Os produtores rurais, principalmente se você estiver falando de médios e grandes, mas eu acho que é geral, são pessoas muito abordadas pelo mercado, por diferentes canais, celular, pessoalmente. Tem muitas empresas ali que trabalham e que estão tentando abordá-los. E como é que a gente faz para diferenciar? Para a gente poder realmente criar valor para essa pessoa e ainda assim falar do que a gente tem para oferecer, né? E acho que esse é um ponto que vai mais para a linha dos canais de comunicação. A gente começar a entender qual canal funcionava melhor para os produtores rurais, quais os horários, e não só para postagens de redes sociais, mas, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o WhatsApp como ferramenta super forte. Funciona para comunicações segmentadas, né? Porque você vai pensar em comunicação de massa, operacionalmente já é mais difícil. Mas a gente sempre trabalhou com o WhatsApp e isso foi se fortalecendo ao longo da nossa trajetória. A gente foi entendendo que ali tinha um canal muito forte. Hoje em dia, o WhatsApp é um canal de comunicação que representa muito da nossa estratégia. A outra questão que ajuda para poder conseguir impactar realmente esse produtor rural é ter uma estratégia de marketing coordenada, sabe? Sabe aquela história de você dar um tiro de canhão ali na hora que você vai fazer uma comunicação que é muito importante? Então, você tem que escolher diferentes canais com mensagens adaptadas e adequadas para cada um desses canais, mas de forma que isso vá para o mercado de uma vez só, sabe? Pensando, então, se você vai fazer um e-mail marketing, você vai trabalhar com evento, você vai casar isso com uma estratégia de assessoria de imprensa, todos os recursos que você tiver à mão, em termos de canais, para poder falar com o produtor, valem como estratégias que se complementam, para que você consiga garantir uma taxa de conversão ali razoável e legal para você começar a falar com aquele produtor. Então, a gente já falou de conteúdo,
de acertar o timing na hora que você está falando de estratégias de marketing, de escolher os canais certos e articular esses canais juntos no mix de marketing que faça sentido, né? E, bom, isso pensando mais no how, assim, nos ways of working que funcionaram para mim. Mas, além disso, assim, o marketing dentro da agricultura digital é um desafio por si só. Porque, bom, primeiro porque a gente está falando de algo novo. Outros setores passaram por isso, né? A gente viu isso no setor de transporte, com Uber, de telefonia, todos os setores passaram ou estão passando por isso. O agro também está. E tem um equilíbrio ali que você precisa encontrar entre falar de inovação, falar do produto que é bom, mas também trazer isso de forma simples e descomplicada. Ou seja, se a gente estava usando inteligência artificial, big data, o que for, que são tecnologias de ponta, que você aplica em diversos softwares e coisas super inovadoras que a gente geralmente lida em startups em geral, né? Como é que você faz isso parecer simples para o produtor? Porque tecnologia precisa ser acessível para o produtor rural. Essa é uma preocupação. Precisa ser fácil de usar, precisa ser prático. Então, o marketing também precisa refletir esses aspectos na hora de conversar com o produtor, sabe? Então, tem que ter um cuidado muito grande de tanto estético, quanto de conteúdo, quanto formas de abordar a inovação dentro do agro. Coisas que a gente achou que são importantes e que a gente foi aprendendo ao longo desse tempo. Primeiro, é não falar que tecnologia é simples. A gente sabe que a gente está mudando a operação da pessoa, quando você coloca um software, quando você insere ali uma tecnologia nova. Então, a gente tem que ser transparente, falar, olha, a adoção de tecnologia é uma jornada, mas a gente vai te ajudar ao longo dessa jornada, e tem que ser verdade, né? Não adianta a gente falar e não cumprir no sentido de suporte e tudo mais. E, ao mesmo tempo, na hora que a gente fala de produto, trazer isso para o universo dos benefícios. Então, focar muito mais nos problemas que a gente está resolvendo com a tecnologia do que em si com quais artifícios a gente usou dentro do desenvolvimento da tecnologia. Acho que isso também é importante na hora de pensar em como falar com o produtor. Agora, tirando essas especificidades, a verdade é que o produtor rural é um consumidor como qualquer outro, que usa redes sociais, que está conectado no celular, que toma decisões de vida pessoal e hoje em dia, inclusive, da fazenda, através de canais digitais. Só que como a gente sabe que o universo, né, da agricultura é muito grande, hoje em dia dentro do Brasil, a gente não tem um padrão que todos os produtores são assim. Então, eu ainda acredito em estratégias de marketing que misturam offline com online para serem mais fortes, sabe? Vai ter pesos diferentes aí de acordo com o objetivo de campanha que você tiver, com a estratégia que você for desenrolar, mas ainda existe isso. Mas vendo que os canais de marketing digital vêm crescendo, assim como aconteceu em outros setores. Vídeo, para mim, funciona muito bem com produtores rurais, assim como eu falei do WhatsApp, mas a gente ainda precisa daqueles momentos de apertar a mão, de conversar diretamente. Então, acho que tem um equilíbrio aí também dentro do agro, que é importante. Acho que, além disso tudo que eu falei, só para finalizar, acho que o último ponto que é importante falar sobre como funciona marketing no agro é entender que o produtor rural aprende muito rápido e que busca conhecimento muito rápido, não só sobre tecnologia, mas sobre tudo que tem a ver com a fazenda, porque ele está sempre buscando melhoria de performance. Então, a gente tem que considerar que as estratégias que funcionam agora, não necessariamente daqui 6 meses ou 1 ano, são as ideais para o que você estiver trabalhando dentro da sua empresa e os objetivos que você tiver. É preciso ficar atento nessa história de inovar também dentro de estratégia de marketing, de estar atento às mudanças do mercado, para não ficar parado, porque é tudo muito rápido dentro do agro. Acho que esses são os pontos assim, que eu queria enfatizar. Legal, Flora, muito obrigada pelas suas considerações. Vou chamar agora a Carol e no final a gente volta para mais perguntas. Obrigada. Carol, só ativar seu microfone, por favor. Agora sim. Isso, vamos lá. Então, vamos lá. Bom, quando vocês me convidaram, né, para falar como que a gente deve se comunicar com o produtor rural, eu também pensei muito em como passar isso, né? E na minha opinião,
antes de pensar em comunicação, né, quando eu falo focada com o produtor rural, eu entendo que isso não é uma exclusividade do meio agro. Eu acho que todos os segmentos hoje têm como grande desafio essa busca de atenção, dessa consideração desse ser complexo que é o ser humano, né? Como é que a gente consegue prender a atenção dos nossos targets? E hoje existem milhares de ferramentas, formatos, plataformas para que a gente possa se comunicar. Mas só que mais importante, na minha opinião, que isso, é eu conhecer a fundo com quem eu estou falando. E quando eu digo conhecer a fundo, não é apenas saber o que ele compra, onde ele compra, e sim qual é o seu perfil, quais são suas dores, né? O que realmente importa, valores e crenças. O perfil, na minha opinião, de todos os consumidores no geral, eles têm mudado muito com o decorrer do tempo. Hoje, o consumidor, ele não é apenas uma pessoa, no nosso caso, né, na Mosaic Fertilizantes, um produtor, ou anyway, uma pessoa que compra fertilizantes e defensivos, mas sim um profissional que consome mais que isso. Então, uma pessoa, né, um consumidor que consome tecnologia, que estuda administração, que quer entender um pouco de finanças, que tem filhos, que se preocupa com o meio ambiente, que quer saber de política, mas que também consome outras coisas, que consome filmes e artes, e quando eu digo isso o que a gente quer dizer com tudo isso, com esses perfis tão diferentes, né? Que esse consumidor, ele é do meio agro, ou sendo do meio agro ou não, ele precisa cada vez mais de uma comunicação, assim como a Flora mesmo falou, de que a gente converse, a gente fale a mesma língua, que esteja aderente, né, ao que ele precisa, ao que ele busca, independente do canal onde que ele esteja, mas que traga também a mesma experiência. Isso tanto de forma presencial, né, ela precisa ser relevante de forma presencial, mas também como forma digital. São itens que o consumidor, ele considera e são importantes para que ele continue consumindo, para que ele continue interagindo de uma forma contínua com a empresa. Hoje, quando a gente fala muito de meios digitais, a gente fala que é um momento muito importante, principalmente nesse momento de distanciamento social. E é uma das ferramentas que está sendo muito relevante, muito importante para nós, mas não é algo novo, claro que não. Mas está sendo disseminados muito conteúdos, né? Então, a gente está vendo de forma muito abundante diversos conteúdos de diversas frentes e plataformas. E, às vezes, até a questão da qualificação mesmo desse conteúdo. Então, eu entendo que, exatamente por isso, eu preciso entender e falar a língua do consumidor e saber realmente o que é relevante para ele ou não, para que eu consiga fazer aí de forma aderente um conteúdo para que ele considere essa marca, né? Então, outro ponto fundamental também, além do perfil e disso tudo que eu mencionei, na minha opinião, é a consistência da comunicação. Então, eu preciso manter um padrão. Então, se a companhia, como empresa, ela tem um formato de comunicação e ela tem alguns pontos, alguns pilares, é importante que ela mantenha essa consistência no mercado. Além de tudo, a clareza, né? Acho que a Flora também colocou isso de forma muito simples, né? E é bem isso, o que eu traduzo para o meu consumidor? Como é que eu converso com ele? O que ele quer? Não adianta eu falar, né? E a brincadeira do tecniquez, né? Até o que foi colocado para o Agres. Mas acho que o ponto não é fazer só uma tradução, o que é relevante para ele, qual que é a língua dele, o que realmente toca, qual que é a dor, né, disso. E tudo isso para que a gente se mostre como empresa e como marcas com propriedade, com autoridade para falar sobre aquele conteúdo. Você acaba se tornando referência. E acho que um dos pontos também que é importante é não só a clareza, mas assim a sinceridade e a transparência com o consumidor, porque ele sente, ele sabe quando você se posiciona, quando você realmente está falando de uma forma apenas promocional, e sim de uma forma não, que você vai ajudá-lo, porque é muito mais que isso, né? Hoje o produto, a marca, ela é muito mais apenas do que uma venda, ela é um contexto, ela tem muito mais, está muito mais englobado, tem muito mais itens que englobam uma marca hoje. Então, quando eu coloco todos esses pontos, eu entendo que um dos principais pontos é você também ter um objetivo claro, para onde que eu quero ir, né?
O que eu quero fazer? Qual que é o meu objetivo como companhia? Qual é o objetivo como produto, como marca? O que eu quero atingir? E a partir daí entender qual é o perfil desse target, como é que eu vou abordá-lo, qual é o tipo de comunicação que eu vou fazer, quais são os termos que eu vou usar, quais são as plataformas, os meios que eu vou usar, clareza, como eu já citei, simplesmente não é falar de uma forma rebuscada, mas de uma forma clara, uma forma sincera. Um outro ponto que eu também coloco como importante é ter um bom storytelling. Eu preciso contar uma história de forma transparente e que ele se enxergue nisso, que ele se identifique com essa comunicação. E acho que é um outro ponto que eu considero importante, que eu digo que é um ponto do momento que a gente tem falado muito sobre isso, é a jornada do consumidor, a jornada de conhecimento dessa informação, que é um conceito hoje que a gente tem usado muito, que é o conceito do omnichannel. Né, que é assim, é mais do que eu ter comunicações aderentes em todas as plataformas de forma, mantendo uma unicidade de comunicação, mas de uma forma integrada. É entender que quais são as informações que eu retiro quando eu mando um e-mail marketing, da mesma forma quando eu faço um offline, quando eu atingo ele em redes sociais. Então, é ter essas informações cruzadas para que eu encontre esse perfil, para que eu encontre esse consumidor, né? Porque não só, como eu disse, não só a integração da parte de comunicação, mas da experiência que ele tem nesses diferentes meios, nesses diferentes contatos. Porque, no final, até usando aqui um termo que eu converso, né, um parceiro nosso, muito, muito próximo, que tem nos ajudado muito, e conversando com ele, eu estava falando sobre alguns pontos, e um ponto que a gente entende e encontrou em conjunto é que, no final, esse consumidor, ele não é uma coisa só, né? Ele não é só o produtor rural. Ele é mais que isso, como a gente disse, ele é uma pessoa que ele está no meio agro, ele é do meio agro, mas ele também tem outros interesses. Ele também tem outras frentes, ele trabalha em outras frentes, ele tem outras vontades, ele tem outros approaches. E como é que eu atuo, eu como empresa, diante dessas outras frentes? O que eu posso oferecer além disso? É muito mais que o meu produto, né? Eu ofereço... Como é que eu ajudo essa pessoa a encontrar o sucesso dela também? Então, acho que esse é o ponto principal e primordial quando eu entendo de comunicação. Porque no final disso tudo, não me importa o meio, não importa só, óbvio, é importante, mas neste caso, como contexto, o importante não é respeito da plataforma, não é respeito do aplicativo, não é respeito do meio mesmo, é respeito de pessoas, e as pessoas são complexas, elas são diversas. Eu acho que isso aqui é a beleza da comunicação, e como é que a comunicação vai aderir, como é que ela vai responder essa multiplicidade de perfil, nesses momentos diferentes, nesses instantes diferentes, como eu disse, em pontos diferentes. Então, eu entendo que cada instante é super relevante para esse target, para essa persona. E isso é muito importante como comunicação. Eu entendo, por exemplo, na frente na Mosaic, eu posso trazer alguns exemplos. Um ponto que foi trabalhado é a websérie Nossas Raízes, no qual a gente trouxe e a gente tenta se comunicar de uma forma que a gente dá voz ao produtor rural, onde ele pode colocar os seus pontos e quais são as dores e o que realmente é importante para ele. Então, ele conta a história da vida dele. Quando a gente traçou esse roteiro e a gente combinou com a agência que nos atende, um dos pontos principais, um dos pontos que a gente deixou claro para quando a gente fosse fazer as gravações com esses produtores, era que a gente deixasse ele muito à vontade, que ele pudesse contar a história dele, porque isso é muito importante para o produtor. É importante ele verbalizar, ele contar isso para o público, o esforço que ele teve para conquistar conquistar o momento que ele está hoje. Então, o momento que ele está hoje é reflexo de um passado. Então, isso tudo é muito importante. Então, eu trago voz, eu trago informações e eu crio identificação com outro produtor que está ouvindo. E ele consegue passar de uma forma sutil, porque muitas vezes pode até parecer que é quando a gente faz as gravações, que é de uma forma
pautada de uma forma do tipo, o questionada mesmo, a questão do produto, muitas vezes ele acaba falando dos nossos produtos, o que é mais rico para nós, porque é sincero. E quando é sincero, a gente consegue passar isso. Porque hoje em dia, como eu disse, de todos esses pontos, o mais importante é a gente ser transparente. O consumidor sabe quando a gente é transparente, o consumidor sabe quando a gente está falando alguma coisa que não é aquilo que talvez ele não gostaria, ou só o que ele gostaria de ouvir. Então, eu acho que esse é o ponto. Então, esse é um case que a gente tem dentro da casa, a gente tem vários outros estudos, a gente está cada vez mais trabalhando nas integrações das plataformas e tentando entender qual é esse perfil para poder cada vez mais ter uma comunicação específica e com seu target mesmo, né? Porque às vezes tem um grupo de pessoas que ele não quer ouvir só do produto, ele quer mais, ele quer conteúdo, ele quer entender como é que isso é aderente, como é que é melhor para a fazenda dele. Então, acho que é isso. Como eu disse, não é respeito só dos meios e da plataforma ou de um ponto, mas sim de pessoas e como que a gente trabalha com esse consumidor. Eu acho que é assim, como um resumo e contextualizando toda a frente de comunicação é essa. Obrigada. Muito obrigada, Carol. Agora a gente vai ouvir aí o João Hilário e no final voltamos para perguntas. Vamos lá, João. Pois não. Obrigado, Malu. Bom, Malu, e pessoal, todo mundo que está junto com a gente, e a Carol e a Flora, a gente ficar por último tem prós e contras, né? Eu acho que a Flora e a Carol abordaram muito bem. A gente tem um conhecimento dessa questão bastante disseminado, as empresas elas têm já um know-how muito grande, empresas do porte da Mosaic, da Strider, do grupo da Syngenta, enfim, a gente tem um conhecimento, já tem um modus operandi muito claro, a gente conhece muito da realidade do produtor, a gente já tem uma vivência muito longa de comunicação com esse produtor e de desenvolvimento das estratégias, de implementação de novidades, de lançamento de produtos, lançamento de tecnologias, e isso faz com que a gente acabe tendo um conhecimento bastante disseminado e bastante similar na frente da comunicação das empresas com o mercado e com os produtores rurais, tá? O que isso traz? Isso traz, na minha visão, um desafio maior, porque a gente não tem ninguém bobinho no mercado, a gente não tem ninguém que já não saiba se comunicar com o produtor, a gente não tem nenhuma empresa que já não esteja entendendo o produtor, que saiba das necessidades dele e que busque atuar dessa maneira. Então, o que me ocorre, né, ouvindo essas explanações que me antecederam, eu acho que são muito completas, muito verdadeiras e muito eficazes nas estratégias das empresas e muito presentes ao mesmo tempo, né? O que eu gostaria de colocar para a gente considerar também nessa discussão é que a gente vive um momento de transformação, né? De transformação de tudo. Esse momento que nós estamos vivendo agora de pandemia é um momento emblemático, mundial, é um momento importante para o planeta, é um momento importante para todos os segmentos de negócios, e isso está impactando também o agro, ou seja, e não enquanto produto, enquanto produção, enquanto performance, o produtor está lá, está trabalhando, o agro não para, como a gente tem visto por aí, e é uma verdade. Mas o que acaba acontecendo é que a gente acaba sendo impactado por novos meios, demandados pela necessidade que a gente tem agora, de maneira quase que obrigatória durante esse começo, daqui a pouco isso vai se afrouxar um pouco, mas a gente tem que atuar via online, atuar via soluções digitais, comunicação via digital, interação via digital, como essa própria conversa que nós estamos tendo aqui, motivada pelo Pulse e pelo AgriHub, e isso faz com que a gente tenha que rever algumas coisas, sim. A gente conhece o produtor, a gente sabe das necessidades dele, a gente entende as necessidades dele, mas a gente tem que parar um pouquinho para pensar o que isso está causando agora, no curto prazo, e o que isso vai impactar o futuro da nossa relação com esse produtor. Uma coisa que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que o produtor é um cara que normalmente, na história da sua evolução, ele trabalha com tecnologias que são brindadas para ele, são trazidas para ele. Então,
um produtor rural ele não gera as próprias tecnologias, ele absorve tecnologias. O produtor rural ele é um elo vital, sem o qual não existe a cadeia do agro. Ou seja, ele é um cara normalmente sozinho, tem de todos os portes, tem produtor pequeno, tem produtor gigante, companhias agrícolas, mas na grande média é um cara sozinho, que toma decisões enormes e que tem de um lado uma enorme indústria de insumos e do outro lado uma enorme indústria de originação. A de insumos vai ajudá-lo a produzir, a originação vai transformar o que ele produz. E nesse meio de caminho, ele é um cara que se vira. Ele é um cara que lida com o que aparece para ele ter que fazer e vai buscar soluções. Então, como sempre foi, como vai continuar sendo, a gente tem que se colocar ao lado do produtor, entendendo a necessidade dele de buscar soluções para as diversas necessidades, para diversas demandas produtivas, para diversas demandas de comercialização, que é um grande problema, é um grande ponto para ele. A gente, quando trabalha na indústria de insumos, a gente foca muito nas necessidades produtivas, obviamente, e se foca em levar essas soluções que promovem a produtividade, que promovem a ampliação da redução de custos, a ampliação da produtividade, enfim. E isso faz com que o produtor, lógico, adire e queira. Mas o grande foco do produtor, que é onde ele ganha dinheiro, que é onde cai o salário dele todo ano, é quando ele colhe e quando ele vende essa produção. E a gente precisa entender essas diferentes necessidades para a gente poder estar ao lado dele genuinamente, como já foi dito pela Carol e pela Flora, e estar do lado dele e levar essas soluções de uma maneira genuína. O que eu gostaria também de colocar, principalmente com relação à inovação, que é o foco do Hub, do Pulse, do AgriHub, com relação à inovação, a gente precisa entender a realidade média do produtor. Tá? A gente vive hoje, obviamente, uma crescente digitalização de tudo, no mundo urbano e nas soluções urbanas, isso já é realidade, a gente já vive isso mais intensamente, e no agro a digitalização está chegando ainda com alguma coisa bastante avançada, mas ainda está chegando de uma maneira a se apresentar para o produtor e a buscar a adesão do produtor. E o que acontece na realidade do produtor? Se a gente não consegue demonstrar para o produtor o que realmente agrega de valor para ele determinada tecnologia, é muito difícil de você conseguir fazer com que ele implemente essa tecnologia. Ele não vai gastar mais dinheiro ou não vai pagar mais por uma solução simplesmente porque ela é avançada, ou porque ela é inovadora, ou porque ela é tecnológica. Se ele enxergar o real benefício e esse benefício se converter de verdade para a realidade dele, fazendo ele de duas uma, economizar no processo produtivo ou conseguir vender melhor a sua produção, aí você consegue obter a atenção dele. Então, é muito importante a gente estar ao lado dele, a gente entender as necessidades dele, entender a dinâmica do negócio dele. Ele é um cara que vive, planta, colhe e comercializa, ou ele é um cara que cria para comercializar leite, ou comercializar carne, enfim, é um produto pecuarista, um agricultor, que tem uma necessidade específica e tudo que surge de tecnologia no seu entorno é para melhorar ou a produtividade dele, ou a produção, redução de custos, ou para ajudar ele a produzir mais. E entendendo isso, a gente consegue ir abordando o produtor da maneira adequada. O que a gente tem que considerar é que a gente tem uma miríade de perfis. Então, a gente tem desde o produtor mais novo, que está assumindo a fazenda, que já vem de uma geração que está acostumada com tecnologia, que provavelmente vai puxar a digitalização de muitas coisas, e tem o produtor que é menos familiarizado com isso, e que a gente precisa entender também essa realidade. A gente precisa ir buscar, a gente precisa ajudar, a gente precisa estar ao lado, como também foi dito pela Carol e pela Flora, a gente precisa estar próximo para que a gente possa mostrar para ele e ajudá-lo a se introduzir nessas novas questões tecnológicas que surgem. De duas uma, ou ele vai, como a gente já está falando, ou ele vai adotar isso de uma maneira bastante rápida, porque rapidamente ele percebe que aquilo tem um ganho fenomenal para ele, seja em redução de custos, seja em produtividade, ou ele vai ter que ser convencido. E ser convencido significa estar próximo, usar meios que ele entenda, usar meios que sejam factíveis para ele. Tem uma frase antiga, mas que não deixa de ser verdade, o produtor precisa ver para crer, por isso que as dinâmicas de campo, os dias de campo, as áreas demonstrativas, os lado a lado sempre funcionaram e continuam funcionando. Agora, no digital, provavelmente isso tudo vai se virtualizar, mas a gente precisa considerar isso, justamente essa necessidade do produtor
de ser objetivo, de não ter tempo a perder, de ter que olhar para coisas, de ter que absorver coisas que realmente vão trazer resultados concretos e rápidos para que ele possa dar atenção, senão ele não tem tempo mesmo, ou ele está cuidando do plantio, ele está cuidando da colheita, ou ele está cuidando do manejo, ele tem muita coisa para fazer. Então, esse é um aspecto que eu acho que reforça um pouco o que já foi dito pela Carol e pela Flora, mas que eu queria colocar com outras palavras e com essa abordagem. Uma outra coisa que a gente tem que considerar, e se a gente for falar em comunicação de uma forma mais ampla no setor, a gente tem que considerar as diferentes fases ou os diferentes atores da cadeia, né? A gente tem desde do público interno de uma indústria até o consumidor final, e essa cadeia inteira tem múltiplos agentes e múltiplos atores. O que a gente costuma pensar é que quando a gente chega no produtor, quando a gente está chegando no produtor com o nosso produto, a gente está acabando a fase do endomarketing. Então, empresa, equipe comercial, parceiros de negócio, canais, distribuição, é tudo uma linha do endomarketing. Esses caras precisam estar do lado da sua proposta de valor para te ajudar a construir essa proposta de valor para o produtor. E quando você passa o produtor, você tem a área do marketing. E aí é muito importante você olhar para esse lado também, porque nesse lado você faz o efeito gerador de demanda pelo produtor. Então, quem origina aquela produção precisa conhecer quem é que fornece o insumo para o produtor ou ter uma opinião formada, e que normalmente a gente acaba negligenciando esse outro lado. Porque é muito interessante para uma empresa que trabalha com um frigorífico, que trabalha originando uma carcaça de boi, é muito interessante para ela saber o que aquele produtor usou na nutrição daquele boi que fez aquela carcaça chegar tão adequada para o abate no frigorífico. Então, se construir a percepção da sua proposta de valor, das suas soluções para depois do produtor é muito importante também nessa cadeia, e a gente tem que considerar todos os elos dessa cadeia de comunicação. E quando eu falo de endomarketing, quando eu falo de marketing, a gente tem que levar em consideração também o trade marketing, que aí é o ponto comercial, é o ponto de venda, e aí para cada um tem as suas linguagens, as suas abordagens, você construir a mensagem como um todo, e aí é um pouco de novo do que já foi dito pela Flora e pela Carol, muito bem dito. E um outro ponto que eu queria colocar por último, essa minha experiência recente de estar numa plataforma digital, é a gente entender como a gente vai ajudar o produtor a se inserir no mundo digital, e essa é a proposta que a gente tem hoje na Orbia. A gente quer levar a solução desde o insumo até a comercialização da commodity, da produção dele, e nesse meio de caminho ele angaria benefícios também voltados para a sua produção agropecuária através de pontos de fidelidade. E aí você cerca, você entende a jornada inteira desse produtor, e a gente oferece aos parceiros de negócio da Orbia a possibilidade de digitalizar essa jornada do produtor, cada um na sua fase do negócio. O produtor rural, a Orbia não compra e não vende nada, não tem custo de adesão, ela simplesmente digitaliza os processos da cadeia comercial, fazendo com que todos os agentes dessa cadeia possam obter resultados de uma maneira fluida, fácil, e a gente não onera essa cadeia, a gente viabiliza essa digitalização com foco no produtor rural. E aí a gente começa a trabalhar um pouco a questão do online, a questão da tecnologia e de comunicar adequadamente o produtor, considerando esses pontos todos que a Carol e a Flora falaram e que eu tentei complementar aqui, sendo o último. Espero ter agregado também alguma coisa. Muito obrigada, João. Com certeza agregou sim. Vou trazer o restante do pessoal para que a gente possa ir para as perguntas. Bom, pessoal, eu queria começar fazendo uma pergunta referente à situação que a gente está vivendo, pandemia, distanciamento social, acho que é inevitável, né, a gente falar sobre isso. O agro é um dos setores que não parou, né, não pode parar. Como é que vocês enxergam que a comunicação com o produtor foi afetada pela situação que a gente está passando, ou vocês, de repente, não veem nenhuma mudança e as coisas continuaram fluindo do mesmo jeito? Vou tentar responder essa, então. Acho que não tem como falar que não mudou, né? Assim, por mais que a gente tenha equipes regionais ali e que a gente ainda consiga fazer
alguma coisa direta ali, acho que mudou tudo. Os próprios produtores estão tomando as precauções devidas, não só as empresas, né? Então, é um movimento geral ali. O que eu acho que muda é que a gente dá uma acelerada num processo de digitalização da comunicação mesmo. Vai na marra, mas que no final, apesar da situação toda não ser nada legal, acho que futuramente, quando isso passar, vai ser um ponto positivo ali, sabe? Essa própria história das lives, acho que assim, a gente vai ter uma mudança, né? A gente teve um pico agora, porque é um formato novo e a gente está buscando conhecimento, as pessoas estão aprendendo a estar em casa e a ter mais tempo ali. Acho que depois a gente vai chegar num nível de estabilidade, sabe? Vai continuar sendo um formato que faz sentido e que a gente consiga trabalhar. A gente vai rever muito processo, vamos rever muito canal de comunicação a partir disso, vamos começar a testar outros formatos, dar uma virada, principalmente nesse sentido de canal e de formato, eu acho. Não sei o que vocês acham aí, Carol, João. Só para poder pegar o gancho da Flora, acho que concordo com todos os pontos, principalmente em questão de comunicação, mas tem um ponto que eu acho que a gente também sofreu bastante e que a gente teve que se adequar rapidamente, a questão dos eventos, né? Evento é algo muito importante no meio agro, e assim, é algo que a gente tem que estar, e é muito presente, é muito contato, é muito relacionamento, e isso é muito específico, né? Eu acho que é muito característico deste público. A gente, né, o público agro gosta de estar presente, de bater aquele papo, de conversar. E isso a gente está sofrendo o tempo todo. Então, assim, grande parte do que a gente tinha investimento de eventos, a gente teve que se readequar rapidamente para poder entrar no mundo, como a gente mesmo, todos nós comentamos aqui, de milhares de lives, milhares de conteúdos, webinar sendo desenvolvidos e passados diferentes conteúdos, acho que o dia inteiro. Se você pegar uma programação de um dia do meio agro, você vai ver vários conteúdos, assim, manhã, tarde, noite, e assim, como é que a gente capta a atenção desse público, né? Então, acho que esse é um dos pontos que, sim, com certeza, com base no que a Flora falou também, não só a comunicação, toda a parte de redes sociais, a parte dos meios digitais mesmo, mas, assim, acho que o evento, fazendo essa parte, esse complemento, é algo que a gente também vai ter que se adequar, e com certeza, depois de tudo isso passar, a gente também vai revisitar para entender como é que a gente vai atuar, né, nos dois âmbitos, vamos dizer assim, presencial e o digital. Uhum. Não, perfeito. Vocês querem comentar alguma coisa, Malu, Magnus, ou vamos em frente aqui? Então, podemos ir em frente. Eu tinha uma outra pergunta, que também... acho que a gente está passando por esse processo de digitalização forçada, né? E antes a gente falava que, na verdade, a gente tinha dentro do produtor rural gerações, né? Então, você tem o pai lá, que é mais conservador, bem naquela linha que o João falou ali, desconfiado e tal. A gente sabe que é assim mesmo, as origens e faz parte. E a gente tem uma nova geração que estudou mais, que digitalizou mais, que agora está até ajudando nesse processo de digitalização forçada. E aí, quando a gente fala de comunicação, geralmente a gente enxerga o produtor, mas, na verdade, meio que tem dois produtores ali. Como é que vocês fazem isso na prática ali na empresa de vocês? Porque a gente sabe que, no fim do dia, até dentro da própria propriedade, ali dentro a maior parte é familiar, né? A gente sabe disso e está tudo certo. Existe aquela certa rixa ali interna. Como é que as empresas enxergam de fora e acomodam isso? Isso era uma curiosidade que eu tinha. O Magnus, comentando o ponto anterior e tentando entrar nesse seu, eu acho, Malu, que pegando um pouco do gancho do que você provocou a gente, eu acho que no processo produtivo em si não mudou muita coisa. Ou seja, essa situação de pandemia, essa situação, ou seja, o produtor está mais fechado, está na propriedade dele, mas está produzindo. Eu acho que o processo produtivo está indo, a gente está vendo a produção aí, como é que está, a exportação e tudo mais, eu acho que nós estamos indo bem. O que está mudando, e aí sim eu acho que é um pouco do que a Carol e a Flora comentaram, o que está mudando é a postura da indústria, né, ou dos parceiros em volta do produtor rural, que a gente está tendo um certo overload de conteúdos, né? Então, quer dizer, ninguém dá conta, acho que nem de produzir, nem de participar de todos essa nossa conversa aqui. Eu espero que o pessoal priorize e nos veja, mas, na verdade, a gente vai concorrer com centenas que vão estar no ar no mesmo horário, motivadas por outros hubs ou por outras indústrias,
E a verdade é que a gente está sofrendo esse overload de informação digital. E o que eu tenho uma dúvida muito grande, aí a gente não tem muito dado ainda, é que quem está fazendo isso com a intenção de atender o produtor, de atingir o produtor, eu tenho uma séria dúvida se está chegando no produtor de verdade. Porque a grande verdade é o perfil dele, como o Magno estava complementando. Quer dizer, tem produtor que já está mais habituado, é mais novo, já lida com isso e já faz a própria curadoria lá do que interessa para ele ver ou não. E tem produtor que nem olha para o celular. De resto, a gente vai ter que buscar alternativas e buscar caminhos e trazer esse produtor junto. Eu acho que nós vamos ter que buscar esse produtor e inserir ele pela mão, como outras tecnologias no passado já foram feitas, com equipes de extensão, equipe de assistência técnica e de implementação de tecnologia. Pessoal, eu queria fazer mais uma pergunta a vocês, né? Tanto a Carol quanto a Flora, o João também questionou, né? O que realmente está chegando no produtor. Os vídeos, as lives, os podcasts têm sido companhia de muita gente, né? Durante esse período aí em que a gente está em casa. Mas quais vocês enxergam que são os formatos digitais que realmente estão chegando no produtor, né? As redes sociais realmente têm um efeito? Podcast? O que atinge eles que vocês observam no dia a dia? Se eu puder dar um depoimento rápido, eu não vou falar muito, porque alguns anos atrás, faz uns 5 anos que eu fiquei fora, sei lá, deve fazer uns 8 ou 9 anos isso, eu trabalhava numa grande empresa de nutrição animal, e a gente fez uma pesquisa, a gente tinha 1.000 pessoas a campo com smartphone, isso 9 anos atrás, vocês imaginam a época que estava a tecnologia, um pouco diferente e tal. A gente fez uma pesquisa interna com a nossa equipe de campo, perguntando para o produtor rural quem tinha rede social naquela época, pecuaristas, tá? Basicamente, uma empresa de nutrição animal. E aí, 50%, eram 1.000 pessoas, deu mais de 2.300 respostas, estatisticamente bastante consistente. 50% já tinha rede social naquela época do produtor rural. Aí a gente perguntou quem gostaria de usar a rede social para conversar conosco, com a empresa. E aí deu metade daquela metade. Então deu 25% do produtor. 50% tinha rede social e metade desses 50% não queria falar via rede social com a empresa. Isso mudou muito, né? Isso mudou muito. Agora, hoje em dia, como já foi comentado pela Flora e pela Carol, o WhatsApp é imbatível. Isso virou realidade do produtor para tudo. Ele compra, ele vende, ele comercializa, ele troca ideias pelo WhatsApp. Então, é um exemplo de que ele conseguiu absorver essa tecnologia de novo, porque ele viu o valor que isso agrega para ele, ele se esforça, ele vai. Acho que é esse cuidado que a gente tem que ter, de demonstrar para ele o que isso gera de resultado. A tecnologia gera de resultado. Eu acho isso mesmo, João, concordo com você. Acho que o WhatsApp é o campeão hoje em dia, o que não nos impede de ir testando outros formatos para a gente começar a entender. Você falou do podcast, por exemplo, Malu, é um formato que eu ainda não vejo muita audiência, pelo menos no agro, mas a gente tem tentado transformar e começar a medir e testar para poder entender, porque como o João bem disse, daqui a um tempo isso muda, e aí a gente precisa estar pronto para outros formatos e outros jeitos de trabalhar. Então, acho que vale a gente também ir equilibrando os que a gente já sabe que funcionam com coisas novas ali para testar, medir e ir acertando o tom. É isso, gente. Eu também concordo com ambos. Acho que o WhatsApp é imbatível. Todo mundo se comunica no meio agro por WhatsApp, mas acho que complementando também o ponto da Flora é exatamente isso, é tentar trabalhar em outros meios. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, tem espaço, o agro tem espaço, também pegando um pouco do gancho do que o próprio João comentou, eu acho que assim tem muita oportunidade no meio agro, né? Principalmente quando a gente pega exemplos de outros segmentos, então acho que a gente tem que tentar, principalmente nós como comunicadores, eu acho que esse é o nosso papel, é mostrar que tem outras formas de se comunicar, tem outros conteúdos que são relevantes, que podem ser passados de diferentes formas, então acho que tentar fazer essa jornada, ou contar e ter esses contatos, como eu mesmo disse, do Omnichannel, é ter contatos diferentes, onde eu passo a mesma experiência e talvez de formas diferentes e conteúdos relevantes. Eu acho que isso que é importante, né? A gente tentar sempre trabalhar com outras ferramentas, mas também não vejo tanta aderência num podcast, mas eu acho que é algo importante de ter,
mas existem os meios como redes sociais, então você vê adesão. Webinar também, você vê que é algo que ainda tem um target, quando muito específico, eles têm adesão, principalmente dependendo do conteúdo, mas é tudo ainda uma história, né, que a gente está contando. Então, existe um crescimento, a gente ainda não chegou no auge dessas plataformas. Eu acho que pode ser muito explorado ainda. Com certeza. Legal, pessoal. Quero agradecer mais uma vez por vocês terem aceitado compartilhar aqui todo o conhecimento, a experiência de vocês, e deixar espaço para vocês se despedirem de quem acompanhou a gente e colocarem suas considerações finais. Flora, pode começar, por favor. Vamos lá. Não, eu queria agradecer mesmo, queria agradecer o convite, a oportunidade. Fico feliz da gente poder estar falando de marketing dentro do agronegócio. Desde que eu entrei nesse universo, eu fiquei muito apaixonada. É um universo, não tem limites, a oportunidade, a riqueza que é de diferenças, e é muito legal trabalhar com agro. Eu acho que dentro do marketing é uma experiência única. Queria falar também para o pessoal que está acompanhando, ficar ligado. Semana que vem a gente está lançando um projeto novo aí, uma história nova, a parte lá dentro da Strider, vocês vão ver por aí. Só queria convidar todo mundo, que acho que terça-feira tem novidade. Obrigada, Magnus, obrigada, Malu, por ter me convidado, viu? Estou feliz demais de poder participar. Muito obrigada, gente. Só tenho a agradecer, obrigada. Eu acho que foi muito rico, espero ter colaborado com informações relevantes, mas com certeza eu saio daqui hoje com muitas informações. Eu acho que foi muito bacana, muitos aprendizados, é muito bacana ouvir das pessoas que estão no meio também, acho que sempre agrega, né? Eu acho que isso é muito importante. Obrigada pelo convite. Para quem está nos assistindo, deixo aí uma possibilidade, se quiser, por favor, meu contato, depois eu deixo disponível, se tiver alguma dúvida. E acho que o mais importante é acessem também, a gente tem várias informações novas, muitos produtos novos, e é isso, obrigada pelo convite. Tá joia. Malu, Magnus, agradeço muito a vocês, agradeço muito a Carol e a Flora pela oportunidade dessa troca de ideias. O triste dessa história do nosso mundo atual, né, que nós estamos aprendendo a viver, é que o tempo é escasso. Então, a gente precisa ser sucinto, mas esse papo daria para a gente ter durante um tempão, muito gostoso trocar essa ideia com vocês. E eu entendo que tem que ter prazo mesmo, lives muito longas ou webinars muito longos acabam perdendo audiência, as pessoas se desinteressam, hoje em dia é muito rápido tudo, né? Mas foi um grande prazer estar com vocês, obrigado ao AgriHub, obrigado ao Pulse, e contem com a gente, o que precisar, nós estamos à disposição. E vamos fazer mais, vamos fazer outros. Acho que essas conversas são muito ricas. Eu gostei muito de ouvir a Carol e a Flora e vocês dois. É muito bom. E muito obrigado. Viu? Obrigado a vocês pela participação. Vamos acompanhar esse evento digital aí, vamos acompanhar o lançamento da Flora. Vamos seguir em contato. Obrigado. Por favor, fiquem próximos. A gente pode depois compartilhar e falar mais sobre isso. Muito obrigado. Legal, gente. Para quem nos acompanhou até aqui, então fiquem ligados nas redes sociais do Pulse, do AgriHub, para acompanhar aí os próximos Hora da Prosa, e até próximo mês com a próxima edição.